Eu já estou realmente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter. Você não está preparado para uma das maiores fofocas dos bastidores de Harry Potter. Você lembra a primeira vez que você ouviu falar de Animais Fantásticos? Afinal, lá em 2013 essa notícia caiu como uma bomba. O universo de Harry Potter ia voltar, mas não como uma continuação, e sim como uma nova história, uma nova franquia nos cinemas e escrita por J.K. Rowling. E sabe o que é mais curioso disso tudo? O plano original era bem diferente do que nós vimos depois. Naquele momento, Animais Fantásticos estava sendo produzido como algo mais documental. A proposta principal era acompanhar Newt Scamander e suas viagens ao redor do mundo, registrando criaturas mágicas, espécies, o que ele encontrar. Como se fosse uma aventura leve, educativa, divertida, bem ao estilo National Geographic. Mas no meio de tudo isso, existe uma grande fofoca nos bastidores de Harry Potter e eu tinha que produzir esse vídeo e contá-la pra vocês, porque ela envolve teorias, ela envolve chefões, ela envolve a autora J.K. Rowling, ela envolve muitas pessoas e no episódio de hoje você vai ficar sabendo de tudo. Nos princípios de Animais Fantásticos não havia menção a Dumbledore, não havia menção a Grindelwald. O foco era justamente o Newt e as suas criaturas mágicas. Mas nos bastidores da Warner é óbvio que essa empolgação crescia todos os dias. O CEO naquele momento era Kevin Tsujihara. E ele viu nessa pequena ideia a chance de novamente criar um fenômeno global. Mas foi bem aí, nesse exato instante, que tudo mudou. A J.K. Rowling foi confirmada oficialmente como roteirista, isso vocês lembram? E essa seria a primeira vez que ela ia escrever diretamente para o cinema. O projeto passa a ser tratado como uma nova franquia cinematográfica. E mais do que isso, logo antes, um pouco antes do primeiro filme estrear em 2016, foi anunciado que a franquia não seria mais uma trilogia, e sim uma história de 5 filmes. Com isso, a história começa a ganhar novas camadas. A presença de Dumbledore, ainda jovem, é incorporada. Dumbledore? A figura de Grindelwald, um dos antigos vilões e mencionado nos livros de Harry Potter, passa a ser o antagonista dessa nova franquia. Ou seja, o que começou como uma aventura leve, com criaturas bonitinhas, com tronquilhos, pelúcios, virou um drama, um conflito político e muito mais. O público é lógico que fica dividido. De um lado, a empolgação de voltar para o mundo mágico, mundo bruxo que nós amamos. E do outro lado, a dúvida. Será que isso não tá indo longe demais, não? Seria Newt Scamander capaz de sustentar uma franquia de 5 filmes? Ele não é aquele protagonista que a gente olha e pensa, ele vai conseguir. Embora eu ame muito Newt. Em novembro desse mesmo ano, 2016, chegava aos cinemas Animais Fantásticos e Onde Habitam, o primeiro filme de uma série de 5. E a verdade, vamos ser sinceros aqui entre nós, ele não decepcionou, pelo menos logo de cara. A bilheteria mundial do primeiro filme foi acima de 800 milhões de dólares, um número muito respeitável mesmo estando abaixo dos filmes da franquia original. A crítica foi moderadamente positiva, embora alguns críticos de cinema tenham pegado um pouquinho mais pesado, a crítica do primeiro filme foi tranquila. Muitos elogiaram o visual do filme, o carisma do Ed Redmayne e dos outros protagonistas, e o primeiro filme até levou o primeiro Oscar da franquia. Depois de tantos anos esnobado, Harry Potter e o Mundo Bruxo ganhavam o Oscar de melhor figurino em 2017, com os figurinos da Colin Atwood, a gente ganhou por Animais Fantásticos e Onde Habitam. Depois do primeiro, a Warner segue firme com o seu planejamento de 5 filmes. E para o segundo, ela decide mudar completamente a proposta e uma das piores decisões criativas já tomada nos últimos tempos envolvendo o mundo de Harry Potter. Em 2018 era a vez de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald chegar aos cinemas, mas é aí que os bastidores da série, as fofocas e tudo começa a esquentar. Saímos das criaturas mágicas e vamos para uma trama política e cheia de nomes conhecidos, como o de alvo Dumbledore. Um jovem Dumbledore, um jovem Grindelwald, porém o problema é que o público não compra muito bem essa ideia. O filme arrecada 654 milhões de dólares, 180 abaixo do primeiro. As críticas foram horríveis, um enredo bagunçado, um roteiro muito complexo e que meio que não sabia onde ia chegar. A ideia era justamente terminar o filme com aquela cena que todo mundo fica, uau, mas
ficou confuso. É claro que Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald já foi rodeado de polêmicas, principalmente por causa de Johnny Depp. A autora J.K. Rowling, um ano antes do filme estrear, mais ou menos, ela precisou se pronunciar a respeito disso, que ela apoiou publicamente a decisão de ter Johnny Depp no elenco. Para isso, o pessoal da Warner, os cargos maiores, ficaram, opa, nós estamos tentando contornar, a situação está ficando difícil. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, como eu falei, foi um pouco desastroso na sua bilheteria e nas críticas, e Animais Fantásticos, que tinha começado com o pé direito, acaba falhando. Afinal, era uma franquia de 5 filmes que começou em teoria com o pé direito. O que a gente faz a partir de agora é óbvio que os ânimos iam esquentar e as fofocas vão ficando cada vez melhores. Após Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, a J.K. Rowling parou de falar sobre o filme nas suas redes sociais. Embora ela já estava rodeada de polêmicas também, por causa das suas visões de identidade de gênero, é comum que pelo menos ela citasse a franquia ou falasse qualquer coisa. O que não aconteceu a partir de 2018, a autora não falou, não mencionou mais a franquia Animais Fantásticos publicamente em lugar nenhum. E para piorar esse terremoto, em novembro de 2020 nós tivemos a demissão de Johnny Depp da franquia Animais Fantásticos. Como a J.K. Rowling encararia tudo isso? Afinal, foi uma decisão que partiu lá da Warner. A gente está falando de um cara chamado Toby Emmerich, ou pelo menos quem cuidava dessa parte de cinema e dos responsáveis maiores naquele momento. Segura essa teoria agora que a fofoca vai atingir um novo nível. Muito se diz que a J.K. Rowling não sabia que Johnny Depp seria demitido. A minha teoria é que ele foi demitido sem avisá-la. A decisão teria sido tomada de forma unilateral. Afinal, a J.K. Rowling defendeu a presença do Johnny Depp na franquia e ainda mencionou que estava feliz com a sua presença em 2017. Em 2020 ele é demitido. E como fica a J.K. Rowling nessa história? Já dava para entender que ele estava perdendo força nos bastidores da empresa sobre a gestão de Emmerich. E também de Jason Kilar, que na época era CEO da Warner Media. A Warner ainda não tinha se juntado com a Discovery e não tinha virado Warner Bros. Discovery, não naquele momento, e a gente já vai falar sobre isso que melhora ainda mais. Silêncio absoluto, nenhuma declaração de Rowling a respeito da franquia, e o terceiro filme ia se aproximando, uma estreia programada para 2022. Steve Kloves é chamado para auxiliar a J.K. Rowling, ou seja, a gente já sabe que ela tem essa questão das mulheres. Aí quando você chama um homem para corrigir o seu roteiro, porque todo mundo achou confuso, todo mundo achou que poderia ter sido melhor, isso é claro um motivo de ofensa para ela. Os Segredos de Dumbledore, lançado nos cinemas em 2022, é a maior prova dessa crise. A Nagini, que foi apresentada pra gente em Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald, desaparece. A atriz Catherine Waterston, que falou publicamente sobre as questões, sobre as polêmicas com a J.K. Rowling, ela foi basicamente omitida desse terceiro filme. Às vezes até um pedido da atriz ou um pedido da autora. Porque eu estou fofoqueiro sim. Newt Scamander, que era protagonista da franquia Animais Fantásticos, foi ficando cada vez mais escanteado e a franquia dava seus últimos suspiros no cinema. E é claro que a Warner teve muito prejuízo com essa história de Animais Fantásticos. E com certeza isso foi impactante para determinar o futuro da franquia, que nós vamos conversar aqui também. Porém, eu não queria falar nada, sabe quem pode dar o primeiro passo e começar a pensar no futuro? Sim, você mesmo, então vem saber como com o nosso parceiro aqui do Observatório Potter, o MB. Juntos nós iremos aprender a adivinhar o futuro. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, que vai te ajudar a dar esse primeiro passo e ingressar nesse mundo de criptos e ativos digitais. E o melhor, com toda a segurança que você precisa. E a gente viu em Harry Potter como dar esse primeiro passo é desafiador, porém muito importante. E olha só, você pode abrir a sua conta gratuitamente, demora menos de 5 minutos, investir a partir de R$50 em qualquer ativo da plataforma e em até 7 dias receber R$25 de crédito lá no MB para usar como você quiser. Olha só, essa promoção ela foi prorrogada por tempo limitado e queria lembrar mais uma vez a todos que abrir a sua conta é gratuito. O QR Code está na tela, o link está na descrição, você pode aproveitar à vontade. Aproveita para conhecer o app, conhecer o site, independente se você vai entrar nesse mundo dos
investimentos agora ou não, conheça a plataforma lá do MB. O QR Code está na tela, o link está aqui na descrição. Dê o primeiro passo no mundo dos investimentos, no mundo dos ativos digitais. Não esqueça de conferir o regulamento, porque toda grande jornada, seja ela em Hogwarts, seja ela no mundo dos investimentos, precisa desse primeiro passo. Todo fã percebeu que eles deram um fim muito simples e rápido para toda a história do Aurelius Dumbledore, e tinham várias teorias que envolviam o Dumbledore, o Nicolau Flamel, sobre a pedra filosofal que seria utilizada para criar o Credence, criar o Aurelius, e tudo isso ficou por água abaixo. Afinal, Aurelius Dumbledore, filho do Aberforth, não queremos isso não. Não podemos deixar de falar que a pandemia obviamente atrapalhou uns poucos os planos, porque o terceiro filme seria no Brasil e acabou tendo aquela sua parte final, terceiro ato, em Butão. Após 2022, ficou um silêncio que é ouvido em todo lugar do mundo. O David Yates, o diretor de todos os filmes de Animais Fantásticos e também dos últimos Harry Potter, chegou a se pronunciar falando que a franquia estava pausada. O ator Ed Redmayne deu risadas e falou: a gente não sabe nada, ninguém falou com a gente. E a Warner passava por toda aquela transição que agora viraria Warner Bros. Discovery. A bilheteria mundial de Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore foi de apenas 407 milhões de dólares, muito mais abaixo que a do segundo e muito mais abaixo que a do primeiro. Nos deparamos com complicações. Vocês? Nos deparamos com complicações. Enquanto fora das telas, a J.K. Rowling continuava turbilhada de críticas sendo cancelada na internet. Enquanto a Warner tentava entender, afinal, o que aconteceu, onde a gente se perdeu, ela também estava passando por uma baita crise. A antiga gestão, liderada por Jason Kilar, que era o CEO da Warner Media, enfrentava uma série de críticas internas e externas. O Kilar ficou conhecido por decisões polêmicas, e entre elas a gente tem justamente a forma que ele lidou, que ele gerenciou as crises e os problemas da própria franquia Animais Fantásticos. A sua ideia de um filme ficar apenas 45 dias em cartaz no cinema e direto para HBO Max, ou filmes indo direto para HBO Max, tudo isso virou motivos de muita crise interna. Em 2022 a situação chegou no limite, o Toby Emmerich também estava sendo pressionado, e a Warner Media ali, a Warner se fundiu com a Discovery e virou Warner Bros. Discovery, sobre a gestão de agora David Zaslav. Você com certeza já ouviu falar de David Zaslav, afinal quem é o CEO da Warner Bros. Discovery? E por que ele é tão importante nesse momento e nessa grande fofoca do final do episódio? Porque é ele que vai lá tratar com a J.K. Rowling, e rumores apontam ali de uma matéria do The Wall Street Journal que ele ficou 4 horas jantando com a autora J.K. Rowling para convencê-la a fazer a série da HBO. Ela deixou claro para ele nesse momento que toda essa liberdade criativa dela dentro da franquia Animais Fantásticos, que ela foi sendo apagada e ela se sentia muito magoada por causa disso. E é claro, provavelmente, teoria, a demissão do Johnny Depp sem avisá-lo. É basicamente assim, o Zaslav assume e ele fala: eu preciso falar com a J.K. Rowling, porque nós não fazemos nada de Harry Potter há mais de 10 anos. O Zaslav simplesmente ignorou a franquia Animais Fantásticos, como boa parte dos fãs. A relação da Warner Bros. Com a J.K. Rowling, que parecia estar totalmente desgastada, ganha novos ares com David Zaslav. Que ele queria fazer um projeto envolvendo Harry Potter. E eu tenho certeza que ele deu a ideia para ela de adaptar Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, porque vários rumores e boatos sobre isso chegaram até se concretizar. A ideia provavelmente era chamar o trio de atores Harry, Rony e Hermione, Daniel, Emma e Rupert, para fazer novos filmes. Os atores provavelmente não aceitaram, embora falem publicamente que até voltariam, e a J.K. Rowling estava completamente magoada com eles também. Lembrando que os 3 atores foram contra a J.K. Rowling publicamente, e é óbvio que isso com recentes tweets também indiretas da autora, que a relação entre todos está muito estremecida também. I'm here for all of the witches. Sim, a J.K. Rowling deve não estar falando com o trio de Harry Potter, não que ela odeie eles, mas com certeza ela enxerga neles uma ingratidão por não ter apoiado as visões dela, ou ao menos não tentado entender tudo que ela está falando nas suas redes sociais. Era óbvio para David Zaslav que a antiga gestão da Warner estava jogando fora toda a relação que a empresa tinha construído com a autora. Harry Potter era uma das maiores minas de ouro da Warner, e o Zaslav sabia disso. E afinal,
como recuperar. Foi nesse jantar de mais de 4 horas que a J.K. Rowling contou toda a história de vida dela, contou ao Zaslav e ele, obviamente, deve ter perguntado: o que você quer? Porque eu quero trazer a franquia Harry Potter de volta. Mas como trazer a franquia Harry Potter de volta se o trio principal não quis retornar? Como fazer tudo dar certo? O Zaslav já tinha, depois do sucesso de House of the Dragon ou o sucesso de Game of Thrones, já tinha na cabeça oferecer para J.K. Rowling uma série de televisão. E qual seria a melhor ideia? A gente já viu que não funcionou Animais Fantásticos, abordaram um novo universo. Os fãs talvez não estão preparados para essa expansão do mundo de Harry Potter. É por isso que o Wizarding World, aquele logo criado, deixou de existir. Agora o site oficial é harrypotter.com e não mais wizardingworld.com, e as redes sociais que antes eram Wizarding World se transformaram apenas em Harry Potter. A missão: fortalecer novamente a marca Harry Potter. Um plano para o recomeço já estava sendo construído. Zaslav oferece a série de televisão e a J.K. Rowling vê nisso, com certeza, uma grande oportunidade de recomeçar a franquia com novos atores em tentar fugir dessa polêmica e dessa mágoa com os antigos também. É óbvio que a série de televisão, como anunciada, é fiel e autêntica aos livros, mas a gente já percebeu que nem tudo vai agradar aos fãs, e isso vai precisar sendo trabalhado ao longo de todas as temporadas. Em abril de 2023, há 2 anos, a Warner anuncia a série de Harry Potter. Uma década no ar, 7 temporadas, uma temporada por livro. O sonho de todo fã da série que quis sempre uma boa adaptação. A série já começou rodeada de polêmica, até porque o ator Paapa Essiedo, ele foi contratado de forma oficial para interpretar o professor de poções Severo Snape. É uma descaracterização do personagem dos livros que gerou polêmica, embora apenas 6 atores do elenco tenham sido escalados até então. Mas e agora a grande fofoca, o grande mistério do episódio de hoje? O que vocês acham que a J.K. Rowling falou para o Zaslav? Quais foram as condições dela para ele aceitar fazer uma série com um investimento de mais de 1,5 bilhões de dólares? O que ela pediu em troca? Até porque ela foi deixada de lado, escanteada durante a franquia Animais Fantásticos. O que eu acredito que a J.K. Rowling pediu é total liberdade criativa e principalmente liberdade para ela mesma tomar as próprias decisões. Isso significa voz ativa para escolher o elenco, por exemplo. Isso significa voz ativa para escolher quem vai ser a showrunner, que no caso é a Francesca Gardner, e também voz criativa para escolher o diretor de múltiplos episódios, Mark Millar. E muita gente fala: a primeira temporada vai ser cancelada por causa das polêmicas do Snape, vai ser cancelada após a primeira temporada. Gente, você acha que não existe contrato? Vocês acham que simplesmente a J.K. Rowling vai deixar outro projeto ser cancelado? Ainda mais depois de Animais Fantásticos. Então eu tenho certeza e confio que esteja nesse contrato que a série não pode ser cancelada, por isso que já saiu até um possível orçamento de todas as temporadas. Mais de 1,5 bilhões de dólares e provavelmente uma cláusula que eles vão ter que fazer até o fim. A série vai ser um sucesso, a gente sabe disso, independente das polêmicas. A marca Harry Potter, ainda mais baseada na história que a gente aprendeu a amar dos 7 livros, é muito forte, então eu não acredito genuinamente que essa série vai acabar. Eles vão fazer até o fim porque é conteúdo, é branding, é reposicionamento e principalmente recomeço. Mas a gente teve aqui aquela mistura de ego, bilheteria, CEO, chefões e uma autora que tem aquela língua. Sem contar as reconciliações milionárias que sempre tem um motivo. Nos próximos anos a gente vai entender a proporção da série da HBO, para onde ela vai levar a franquia e principalmente todos os bastidores internos e externos dessa produção, e se a autora J.K. Rowling vai mencioná-la nas suas redes sociais ou vai preferir o silêncio, assim como aconteceu na época de Animais Fantásticos, e preferir ficar ali só na parte da produção executiva que ela está confirmada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa grande história, fofoca dos bastidores de Harry Potter. Teve briga, teve treta, teve teoria e eu quero saber a opinião de vocês, mas eu quis dar um parecer sobre todos esses últimos anos e o que de fato eu acredito que realmente tenha rolado. Não esqueça de se inscrever aqui no Observatório Potter, arrebentar o like no vídeo e também conhecer o MB, que está aqui no link da descrição, essa plataforma de ativos digitais, a maior da América Latina, e agradeço mais uma vez a eles por patrocinar esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio do Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito feito e tchau!